Baixe sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus abençoe não somente a leitura da sua palavra, mas também aquilo que nós vamos estudar juntos. Senhor Deus, nosso Pai, nós nos achegamos mais uma vez diante do Senhor, do teu trono de graça, para pedir a tua ajuda no entendimento da tua palavra e principalmente contamos com a ajuda do Espírito Santo para que essas palavras possam fazer sentido e que essas palavras possam transformar as nossas vidas. Nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo, amém. O que nós temos visto hoje é um evangelho que parece ser um evangelho anunciado na Polishop, onde nós vemos que Jesus Cristo é apresentado como um produto, onde todo tipo de sofrimento cessa no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus. As doenças, num passe de mágica, desaparecem. A pobreza, as dificuldades com a empresa, dívidas com cartão de crédito simplesmente somem num passe de mágica. Eles dizem: tudo irá melhorar, você será curado, você irá prosperar. Pare de sofrer, pare de chorar, você irá vencer. Alegria constante, só vitória, só bênção. Quem não gostaria de receber todas essas coisas como um passe de mágica, um só momento? O problema é que esse evangelho é um evangelho falso, onde o materialismo é chamado de prosperidade, onde o sofrimento é chamado de maldição, e onde o hedonismo, ou seja, a busca pelo prazer, é chamado de cristianismo. Esse é o evangelho que é apresentado nos dias de hoje, onde se promete prosperidade, mas onde se cultiva na verdade um coração materialista, consumista. Um evangelho onde tem a coragem de dizer que todo tipo de sofrimento é maldição na vida do cristão, onde essa busca pelo prazer, pelo bem-estar é chamado de cristianismo. Esse evangelho é falso, tão falso quanto aquelas bermudas que prometem fazer a mulher emagrecer, tão falso quanto aqueles cremes que dizem que num passe de mágicas você vai ficar jovem, no mínimo uns 15 anos. Mas é esse evangelho que muitos de nós têm abraçado. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ali no evangelho de Lucas. Nós vamos fazer a leitura do versículo 23 até o versículo 26. Lucas capítulo 9, 23 a 26. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Esse é
o Evangelho segundo Jesus Cristo. Não é uma proposta de uma nova religião, não é uma proposta simplesmente de uma nova crença, não é uma proposta simplesmente de um novo conjunto de valores e de comportamento. É uma proposta de uma caminhada, de um relacionamento. E todo relacionamento envolve um compromisso. E qualquer evangelho que não nos leve a assumir uma vida de compromisso com Cristo não pode ser chamado de verdadeiro evangelho. Pode ter algumas palavras de Jesus, pode até mesmo citar vários textos da Bíblia, mas se esse evangelho não nos apontar, não nos direcionar para uma vida de compromisso com Deus, é tudo menos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um relacionamento, um compromisso entre as partes, entre o Senhor Jesus Cristo e você, entre o Senhor Jesus Cristo e eu. E essas partes têm definidas as suas obrigações nesse relacionamento. Jesus demonstra todo o seu compromisso no fato dele ter vivido e no fato dele ter morrido, no fato dele ter ressuscitado. Ele morreu a nossa morte para que possamos participar da sua vida. Essa é a prova do compromisso dele, essa é a demonstração do seu amor. Nós não temos problemas quando nos referimos a Jesus Cristo. Nós aceitamos de bom grado o seu amor, o seu sacrifício, o seu sofrimento, a sua bondade, as suas bênçãos, o presente da vida eterna. Tudo isso é muito bem-vindo, mas nós nos esquecemos da nossa parte nesse relacionamento. Isso porque muitas vezes nós não queremos saber das nossas obrigações. Isso porque nós simplesmente resolvemos ignorar a nossa responsabilidade. Nós queremos a salvação, mas sem santificação. Nós queremos as bênçãos, mas sem uma vida de transformação. Ontem nós estivemos reunidos com um pequeno grupo da nossa igreja em Atibaia, onde nós recebemos ali um relatório a respeito do trabalho que o pastor Carlos e a sua esposa têm desenvolvido ali em Moçambique. Também ouvimos muitos testemunhos, conhecemos um casal que veio para o Brasil para se preparar e depois retornar ao seu país. Conhecemos outras pessoas que também têm se juntado à equipe, quer no sustento, quer na oração, outros que já estão se preparando para em breve deixarem o Brasil e começarem a trabalhar naquele país. Uma das coisas que me chamou muita atenção no encontro de ontem, e muitas pessoas tiveram a oportunidade de compartilhar, foi uma frase que eu achei muito apropriada para compartilhar com vocês hoje. Que dizia o seguinte: intenção não é a mesma coisa que compromisso. E que nós estamos, sim, acostumados em ter boas intenções. Temos até um profundo desejo, mas essa intenção, esse desejo, não significa de fato que irá ser transformado em compromisso. A pessoa deu um exemplo e disse o seguinte: quando o seu chefe chega ali na empresa
e você assume o compromisso de entregar determinado trabalho, tarefa, projeto, e você diz, de fato, na frente dele que irá entregar esse projeto na segunda-feira, mas na verdade você não está se comprometendo a entregar aquele projeto na segunda-feira. O que você está dizendo é: olha, eu quero entregar, eu quero executar até segunda-feira, mas se não der, não deu. Essa é a grande diferença entre intenção e compromisso. E eu creio que muitas vezes, em relação a Jesus Cristo, também acontece isso. Nós temos muitas intenções, boas intenções, mas que não são de fato transformadas em ações. Cantamos, oramos, sabemos o que deve ser feito, sabemos também o que não deve ser feito, porém existe essa grande diferença entre a nossa intenção e de fato com o nosso compromisso, a nossa ação. Esse texto que nós acabamos de ler, essas palavras de Jesus, o Evangelho segundo Jesus Cristo, está no contexto que todos nós conhecemos. Se nós voltarmos alguns versículos atrás, nós vamos encontrar um outro evento na vida de Jesus e dos discípulos. Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes e alimentou uma grande multidão. Todos estavam surpresos, todos estavam admirados, todos estavam alegres, todos estavam confiantes, porque afinal de contas eles viram aquele homem chamado Jesus de uma maneira milagrosa alimentar uma grande população com pães e peixes. Logo depois, nós vemos um momento onde Jesus está reunido com o seu grupo de discípulos, aqueles que são mais próximos, e Jesus se volta para aquele grupo e pergunta: olha, o que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? Quem eles acham que eu sou? E eles resumem essas respostas que ocupavam a mente das multidões. Uns dizem que você é Elias, outros ainda que é João Batista. Mas e vocês, quem dizem que eu sou? E nós conhecemos bem a declaração de Pedro, quando ele diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o enviado de Deus. Jesus então começa a compartilhar com eles o seu plano de ir para Jerusalém. Lá ele seria humilhado, traído, desprezado e morto. E é nesse contexto que Jesus então diz essas palavras, versículo 23, capítulo 9 de Lucas. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Negar-se a si mesmo, tomar diariamente a cruz e segui-lo. Esse é o resumo do Evangelho segundo Jesus Cristo. Esse era o seu plano para aqueles que desejassem identificar-se com Ele, aqueles que tivessem o interesse de se relacionar, de se tornarem discípulos de Jesus. E é muito interessante porque ali, quando ele declara
essas palavras e essa proposta, com certeza os seus discípulos entenderam bem o que ele estava querendo dizer. Todas as crianças, todos os meninos eram convidados a frequentar a escola. A escola era quase sempre na sinagoga. Ali dos 6 até os 10 anos, toda criança judia aprendia o Antigo Testamento, especificamente a Torá, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, o Pentateuco. E lá eles não desfrutavam do privilégio que nós temos de ter a palavra de Deus impressa ou em arquivo digital, eletrônico. E eles tinham uma obrigação de memorizar esses textos. Através da tradição oral, através da repetição, através da memorização, eles então se forçavam a conhecer a lei de Deus. Depois dos 10 anos, aqueles que tinham demonstrado uma maior qualidade, um maior aproveitamento, eram então convidadas a dar continuidade na sua educação. Aqueles outros eram dispensados. Eles agora estavam liberados para aprender o ofício que acompanhava os seus pais, os seus tios. Mas aqueles que continuavam a educação, que duraria até mais ou menos uns 14 anos, eles tinham a possibilidade de completar totalmente a sua educação e se tornarem um discípulo de um mestre, de um rabino. E aqueles que tinham tido um bom aproveitamento, eles deveriam em determinado momento se aproximar do rabino e perguntar o seguinte: rabino, eu quero me tornar seu discípulo. E o rabino então podia dar 2 respostas. Ele podia dizer: vem e segue, ou então ele poderia simplesmente encorajar aquela pessoa a seguir por um outro caminho. O que determinava o convite de um aluno em se tornar um discípulo era a sua capacidade, era o quão inteligente e quão aplicado ele se tornara durante esses dias, durante esses anos, durante esse tempo de ensino. Eram poucos aqueles que conseguiam receber esse convite do mestre: vem e segue. Diferente dos rabinos judaicos, Jesus Cristo, ele não olha para as qualificações, ele não olha simplesmente para a capacidade daqueles que ele propõe uma vida de discipulado, porque ele sabe que todos nós não temos as qualidades necessárias para nos tornarmos seus aprendizes por excelência. Mas mesmo assim o Senhor Jesus, ele olha para cada um de nós e faz um convite: vem e segue. Todos nós podemos nos tornar discípulos de Jesus mediante uma vida de compromisso. Você pode escolher. Hoje você pode decidir se você quer ou não seguir a Jesus. Não há nenhuma obrigatoriedade, não há nenhuma força que irá te obrigar a tomar essa decisão. Você não pode tomar essa decisão simplesmente porque os seus pais um dia decidiram seguir a Jesus Cristo. Você não pode tomar essa decisão simplesmente porque os seus amigos
mais próximos tomaram essa decisão de seguir a Jesus Cristo. E é muito interessante, eu quero fazer um pequeno parênteses aí. Para aqueles que têm filhos participando da escola dominical, eu quero dar uma palavra de incentivo, para que você não somente incentive o seu filho a participar da escola bíblica, e no tempo depois, no seu cultinho, como também eu quero incentivar você a participar de uma maneira ativa no ensino da palavra de Deus aos seus filhos. Algumas classes já têm atividades para todos os dias, e eu sei que a maioria de nós não quer gastar tempo com isso. É muito mais fácil delegar essa tarefa para a igreja. Os pais, é muito mais fácil delegar essa tarefa para as mães. Muitas vezes nós mesmos entendemos que esse tipo de ensino não tem tão grande valor nessa idade. Muitos de nós se dispõem a levar o filho para um estádio de futebol ou para assistir um jogo na televisão, mas muitos de nós não têm a mesma disposição de sentar ao lado dos nossos filhos, orar, ler a Bíblia e ensinar. Como eu disse para vocês, ninguém pode seguir a Jesus simplesmente porque a motivação é agradar os pais, agradar os amigos, simplesmente para se identificar com um grupo. Cada um de nós tem que tomar essa decisão. E nessa semana eu tive uma experiência muito especial, porque a Poliana tem que fazer todos os dias uma lição. E uma determinada lição essa semana, a revistinha pediu o seguinte: escreva em suas próprias palavras o dia em que você recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é bem particular, fica entre eu e vocês, tá? Não vou falar isso para ela, senão ela vai me esganar enquanto chegar em casa. Mas ela chegou e falou assim: pai, mãe, eu não lembro direito, eu era muito pequenininho. Daí André, com muita sabedoria, disse: bom, se você não lembra, que tal a gente orar agora, pedindo para Jesus entrar na sua vida? Você não quer entregar a sua vida para Jesus agora? Ela ficou com vergonha e tudo mais. Daí André saiu do quarto e ela ficou à vontade comigo. E ali então nós, em cima da cama, oramos juntos, convidando Jesus para se tornar agora o Salvador e Senhor da sua vida. Isso realmente não tem como a gente mensurar e dar valor. Esse é o objetivo. Esse deve ser o nosso objetivo como pais. Fazer com que os nossos filhos assumam um compromisso voluntário de ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Quero incentivar você. É o melhor investimento que você pode fazer na vida dos seus filhos. Mais do que pagar uma excelente faculdade, mais do que dar um carro 0 quilômetro, mais do que proporcionar um apartamento quando ele estiver pronto para casar, é vida espiritual, é vida com Deus. Fechando, voltando para o nosso texto, Lucas capítulo 9, versículo 23, nós encontramos aqui aquilo que constitui o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele diz o seguinte: que aquele que quer se relacionar com Ele necessita fazer 3 coisas. Primeiro, deve negar-se a si mesmo. Segundo, deve tomar diariamente a sua cruz. E terceiro, deve segui-lo. Negar-se
tomar a cruz e seguir. Vamos repetir juntos aqui? Vamos lá? Negar-se, tomar a sua cruz e seguir. Negar-se, tomar a sua cruz e segui-lo. Quando Jesus vira para os discípulos e diz o seguinte: olha, vocês devem, se vocês querem se relacionar comigo, se vocês querem se tornar meus discípulos, vocês precisam se negar. E essa palavra e essa ação é uma ação muito radical, porque envolve uma abnegação completa. É alguém que resolve abrir mão dos seus direitos, abrir mão da sua própria vida. É alguém que diz agora publicamente que resolve renunciar a tudo que ele é, a tudo que ele tem, a tudo que ele poderá ser e fazer. A gente sempre faz apelo para as pessoas entregarem a vida a Jesus. Eu quase estou mudando um pouco esse apelo. Eu quase estou chegando aqui dizendo o seguinte: olha, tem alguém que quer negar Jesus? Alguém que quer desistir de Jesus? Porque parece que não fica muito claro qual é a proposta de Jesus para aquelas pessoas que resolvem se tornarem seus discípulos. E para ser um discípulo de Jesus, você precisa negar-se a si mesmo, resolver abrir mão, renunciar. Você precisa dar o controle da sua vida, das suas posses, do seu futuro para o Senhor Jesus Cristo. E eu quero mostrar isso para vocês com essa figura, a figura de uma bolsa. E eu queria que você agora gastasse um tempo pensando na sua vida, tudo que você é, todas as suas realizações, todos os seus bens. Para alguns vai ser muito fácil, né? Não tem nada, então a lista é bem pequenininha. Mas para outros talvez a lista seja bem grande. Também eu gostaria que você pensasse agora naquilo que você acredita de fato que lhe pertence. A esposa, o filho, a filha, quem sabe alguém que trabalha para você, com você. Peço que você também pense nos seus sonhos, nos seus desejos. O que você pretende fazer nos próximos 5, 10, 15 anos? Onde você pretende estar? O que você deseja alcançar? Está pensando em tudo isso? Começou com a sua listinha, nome da sua mãe, do seu pai, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Fez a listinha, ele fez o inventário dos seus bens. Fez, é o carro, é a bicicleta, é o Xbox, o tablet. São os 2, 3 carros que você tem na garagem. É aquele dinheiro que está na sua conta, na sua aplicação, na sua poupança, na sua previdência. Fez essa lista? Temos várias coisas, né? Agora coloca tudo isso dentro dessa mala. Tudo, tudo, tudo. As pessoas, as propriedades, os planos e os projetos. É muita coisa, não é? Quem quiser acompanhar, negue-se a si mesmo. Você dá essa mala para Jesus? Você tem coragem de dar essa mala para Jesus? Tem seus sonhos, seus projetos, seus bens,
se você não estiver disposto a dar tudo para Jesus, me desculpe, você pode ser até um bom evangélico, até um bom membro da igreja, mas não pode ser um discípulo de Jesus. Quem quiser acompanhar, negue-se a si mesmo. Negar-se, e nós precisamos negar tudo o que somos, o controle, nossos desejos, nossos planos para Jesus. Conta-se que quando Alexandre o Grande invadiu a Pérsia, em um momento muito crítico, as suas tropas pareciam que iam ser simplesmente massacradas. Isso porque os soldados, nas campanhas anteriores, tinham enriquecido tanto e tinham colocado debaixo da sua guarda tantos bens, ouro, prata, armas, daqueles que foram conquistados, que eles perderam toda a mobilidade e a capacidade de se concentrarem na batalha. O general, vendo isso, o perigo eminente de serem massacrados, ele chama todo o seu exército e ele ordena que todos os despojos de guerra, todos os tesouros fossem amontoados e queimados. Vocês acham que aqueles soldados fizeram isso com alegria? Que foi uma decisão fácil? De jeito nenhum. Mas depois o exército de Alexandre viu a sabedoria atrás dessa ordem. E alguém escreveu: era como se as asas fossem dadas aos soldados. Eles corriam levemente de novo. Para seguir a Jesus, nós precisamos queimar algumas coisas, abandonar algumas coisas, para que então possamos estar livres para seguir a Jesus. Jesus disse: aquele que quer me acompanhar, negue-se a si mesmo. Mas não é só isso que Jesus nos fala no seu Evangelho. Além de nos negarmos a nós mesmos, nós precisamos também tomar diariamente a nossa cruz. Tome diariamente a sua cruz. E se primeiro, para seguir a Jesus, nós precisamos de uma atitude de sacrifício, de entrega, de dedicação a Deus, de tudo que nós somos, de tudo que nós temos, nós encontramos aqui no Evangelho segundo Jesus Cristo uma segunda atitude que vai nos acompanhar, e por favor não saia por aquela porta, que é a atitude do sofrimento. Falar de sofrimento numa sociedade como a nossa é pedir para falar sozinho, para ser abandonado pelos outros, porque nós queremos tudo que Deus pode dar e tudo que Ele também não pode dar. Nós queremos nos sentir bem, nós não queremos falar de sacrifícios, mas também não queremos falar de sofrimento. E a proposta de Jesus inclui sim sofrimento, como alguém já disse: sem cruz, sem coroa. Sem cruz, sem coroa. Sem sofrimento não tem recompensa. É essa a proposta de Jesus na vida cristã. E todos os discípulos de Jesus sabiam muito bem o que ele estava dizendo quando ele fez essa proposta: pegue, tome a sua cruz
e siga. Provavelmente, como Jesus tinha lá pelos seus 9, 10, 11 anos, ele ficou sabendo de um levante iniciado na Galileia contra Roma. O líder era um tal de Judas, conhecido também como Galileu. Ele saqueou e tentou liderar uma grande rebelião contra as tropas romanas. Mas Roma foi implacável e pesou a mão contra aqueles revoltosos. A cidade de Séforis foi queimada até o chão. As mulheres e as crianças foram vendidos como escravos. E 2.000 homens rebeldes foram crucificados, fixados em uma longa linha até a estrada que conduzia para Jerusalém. Todos ficaram sabendo que era isso que acontecia com um rebelde, contra alguém que se levanta contra o Império Romano. Vocês acham que essas palavras de Jesus eram agradáveis aos ouvidos daqueles homens, que quando eram crianças tinham visto esse horror e que sabiam da fama e das consequências de se rebelar contra Roma? Era uma proposta agradável ou não? Lógico que não. Mas era isso que Jesus está dizendo. Vocês estão vendo? Vocês estão lembrando aqui o que aconteceu com aqueles homens que se levantaram contra Roma? Você se lembra da estrada? Vocês se lembram daquelas 2.000 cruzes? Você lembra daquelas pessoas crucificadas naquele madeiro? Pois é isso mesmo que eu quero que vocês façam agora. É isso que vocês precisam fazer para se tornarem meus discípulos. Tome diariamente a sua cruz. Todos nós já assistimos vários filmes sobre a vida de Jesus, e há quem diga que até Mel Gibson se tornou um evangelista, né? Tem o Evangelho segundo Mel Gibson lá no filme A Paixão de Cristo. E nós sabemos, não somente por esse filme, como tantos outros, que a crucificação ela começava não no monte do Calvário, mas começava antes, quando a pessoa era condenada. E quem era condenado à cruz, além de sofrer aquela morte terrível, também passava pela humilhação, pelo desprezo das outras pessoas. O seu sofrimento não era só pelo fato de ter cravos nas mãos e nos pés, não era só na incapacidade de respirar e de morrer em plena agonia. O condenado ele precisava levar a cruz até o lugar onde ele de fato seria crucificado. Era um grande desfile, onde todos sabiam que ele era na verdade um vivo morto. Estava vivo, estava caminhando, mas ele já era uma pessoa morta. Ele não poderia fugir do seu julgamento e do seu sofrimento. Jesus nos propõe isso. Não que nós peguemos um crucifixo, não que eu e você devemos buscar um martírio físico,
Mas o fato é que eu e você somos convidados a assumirmos um compromisso, onde nós nos consideramos de fato mortos para nós mesmos e vivos para Deus, onde nós diariamente iremos assumir esse compromisso de não viver a vida segundo a nossa vontade, mas viver a vida agora segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus. Você está de fato preparado para morrer para o seu eu? E eu lembro que quando eu me converti, aqueles que me discipularam, e por várias vezes eu vi isso, um professor, uma pessoa mais experiente, fazendo um pequeno desenho, um círculo, e no meio desse círculo, ele desenhava uma cadeirinha, e ele dizia: olha, imagine que essa daqui é a sua vida, e na sua vida tem um trono, e esse trono é que dá direção a toda a sua vida. Quem é que está sentado nesse trono? É você? É você? Se você quer seguir a Jesus, você precisa sair desse trono, abandonar esse lugar e deixar que Cristo tome esse lugar na sua vida, sendo o seu rei, sendo o seu Senhor. Cruz significa sofrimento, matar o eu. Cruz significa vergonha. Todos vêm. Cruz é pessoal, não é transferível. A cruz precede a coroa. Sem cruz, sem coroa. A cruz é uma vida de amor e fidelidade a Deus. Simão de Cirene foi convidado a carregar a cruz de Cristo, porque esse já não conseguia mais, não tinha força. Ele foi obrigado. Provavelmente ele tinha uma grande preocupação, que ninguém o confundisse com Jesus, que todos soubessem que ele estava simplesmente ali sendo obrigado a carregar temporariamente a cruz de um outro. Mas eu e você, nós não somos obrigados a carregar a nossa cruz. Você não precisa, se você não quiser. Mas se você quer seguir a Jesus, você precisa tomar a sua cruz dia a dia. Tem alguém aqui que quer desistir de seguir a Jesus? Essa é uma boa hora. Tem alguém aqui que quer se desconverter? Esse é um bom momento. A cruz mantém firmemente plantado os nossos pés no caminho estreito. É uma âncora segura para a nossa alma. É uma bússola. É ela que dá sentido, direção. Tomar a cruz é a única forma de vivermos uma vida aprovados por Deus. Dizem que quando o conquistador espanhol Cortés desembarcou em Vera Cruz em 1519, para começar então a conquista daquilo que nós conhecemos hoje como México, ele desembarcou naquela praia com 700 homens. E de noite ele pediu que alguns homens de confiança queimassem os seus 11 navios. Aqueles homens estavam sentados na praia, olhando para aquelas embarcações em chamas, lamentando. Mas todos aqueles homens entenderam que não existia mais nenhum meio de voltar para trás, de retornar à Espanha. O único caminho a percorrer era em frente.
era rumo ao novo lar. Você quer seguir a Jesus? Então você precisa tomar a sua cruz todos os dias. E Jesus termina essas suas palavras dizendo o seguinte: tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aqui é a ideia de alguém que se torna de fato aluno, onde Jesus é o mestre, é o professor, onde a sua voz é ouvida, onde as suas orientações são seguidas, onde não somente os seus ensinamentos são adquiridos, mas a própria vida de Jesus, o jeitão de Jesus, começa a modelar a nossa própria vida. Seguir a Jesus significa que nós estaremos mais parecidos com Ele hoje do que nós parecíamos com Ele ontem. Que nesse mês eu tenho mais de Jesus em mim, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nos meus sentimentos, nas minhas decisões, do que eu tinha no ano passado. É a vida de Jesus sendo transferida para a minha própria vida. Aqui é um imperativo, é uma ordem presente, constante. Não é uma vez só que acontece na nossa vida. Seguir a Jesus também é diário, em cada momento, diante de cada desafio, diante de cada decisão, diante de cada compra, diante de cada palavra. É procurar ser mais parecido com o Mestre, é ser submisso. E esse também é um conceito que está fora de moda. Nós não vemos as pessoas encorajando as outras a se submeter a ninguém. Não, você não tem que se submeter a ninguém. As outras pessoas é que precisam se submeter a você. Não seja uma pessoa de vontade, de força. Mas não é essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus inclui uma submissão a Cristo, uma dependência, a uma servidão. Só assim nós poderemos ser chamados com propriedade de discípulos de Jesus. Eu tenho a impressão que muitos de nós não deveríamos ousar nos identificar com Cristo. Nós deveríamos ter vergonha de dizer que nós somos cristãos pequenos cristos. Talvez Jesus olhe para muitos de nós e pense que era melhor que essa pessoa não se identificasse como seu discípulo, porque fazendo assim, muito daquilo que nós ouvimos, que trazem vergonha ao nome de Cristo, seria evitado. Falsos convertidos, falsos pastores, falsas igrejas, pessoas que usam o nome de Cristo sem propriedade, que acabam envergonhando o Evangelho e o Senhor Jesus Cristo, porque vivem como se não fossem de Cristo, pensam como se não fosse necessário ter o mesmo pensamento de Cristo, agem como se não tivessem que imitar o seu Senhor. Nós sabemos que é muito comum os donos de ovelhas, de gado, marcarem aqueles que lhe pertencem. Isso é um costume muito antigo,
é uma forma de identificar o proprietário. Cada pastor tem a sua marca, cada criador tem a sua marca. Eu acredito que com Cristo, o nosso Supremo Pastor, é assim também. E tem uma coisa muito interessante na história que diz o seguinte: que não era comum, mas existiam alguns escravos que de boa vontade decidiam submeter-se ao seu dono. E quando esses escravos, de livre e espontânea vontade, decidiam se tornar escravos voluntários de um senhor, eles recebiam uma marca na orelha, um brinco, ou para os mais modernos, um piercing na orelha. E esse brinco, esse sinal, demonstrava que aquele servo tinha desistido de usar a sua liberdade, a fim de servir ao seu amo pelo resto da vida. Era uma demonstração de compromisso. Esse símbolo era um símbolo doloroso, mas era uma marca do amor que esse servo alimentava pelo seu Senhor. Qualquer pessoa que olhasse para aquele escravo sabia que aquele escravo agora não mais se pertencia, mas pertencia ao outro, e essa escolha foi feita por livre e espontânea vontade. Jesus é o Senhor de sua vida? Ou será que Ele é Senhor apenas de uma parte da sua vida? Ou Ele é dono de tudo, ou Ele não quer ser dono de nada. E eu quero terminar a nossa meditação hoje compartilhando uma pequena história. Dizem que Henry Valley, em uma reunião de oração na sua igreja, ele admitiu que nunca tinha visto um homem totalmente comprometido com Cristo. E no meio daquela pequena roda de oração, daquele grupo de oração, Moody pediu a Deus e disse que ele seria esse homem. Nós conhecemos o resto da história. Moody tornou-se um dos maiores evangelistas de nossa história. Muitos dizem que mais de 1 milhão de pessoas receberam a Cristo através do ministério daquele homem, que numa reunião de oração pediu para Deus ajudá-lo a ser esse homem totalmente comprometido com Deus. Será que você vai pedir isso hoje? Você adolescente, você jovem, você homem, você mulher. O Evangelho segundo Jesus exige sacrifício, implica também sofrimento, e também implica em submissão. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, é com muita humildade que nós oramos nessa noite, porque quando nós olhamos para aquilo que o Senhor diz, não para aquilo que um homem diz, nós entendemos que as exigências do discipulado exigem um total sacrifício, uma disposição para o sofrimento e uma vida de submissão. Sem cruz, sem coroa, que possamos passar pela cruz, para então receber a coroa das tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.